Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum das Cadeias Produtivas. Desde já, queremos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês em estar conosco hoje, neste dia em que damos sequência às nossas palestras do Fórum das Cadeias Produtivas. Queremos agradecer também a cada um de vocês que estão nos acompanhando através do nosso canal da AgroNews. Nosso muito obrigado, sejam bem-vindos. O Fórum das Cadeias Produtivas, juntamente com a 56ª Expo Agro, conta com a realização do Sindicato Rural de Cuiabá, Governo de Mato Grosso, com a produção de TADO Produções e Eventos e conta com o apoio institucional do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, FAMATO, Sistema Fecomércio, SESC, SENAC, IPF Mato Grosso, FIENTE, UFMT, SEBRAE Mato Grosso, Cor de Mato e com o patrocínio Sicredi, Senar, Acrimate, Ligraf, Nelore, Estância Nogueira Leilões, Larco, Bom Futuro. Para que nós possamos dar início a essa manhã de segunda-feira, quero convidar, por gentileza, para que venha dar as boas-vindas e um bom dia a todos, o senhor Leni Rosa Filho, superintendente do Ministério da Agricultura de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Pessoal, bom dia a todos. Começamos a semana, começamos o dia com a notícia triste, né? Essa tragédia que aconteceu aqui do nosso lado, no Shopping Popular. Então, assim, são mais de 3.000 famílias que estão vivendo um momento difícil nesse momento, e a gente espera que os governos se unam para promover uma solução, né? Um apoio a essas famílias que estão passando por esse momento de dificuldade. Estamos aqui hoje trazendo o apoio do Ministério da Agricultura na realização dessa 56ª Expo Agro, né, nesse Fórum das Cadeias Produtivas. Dizer que o governo federal, o Ministério da Agricultura hoje, ele olha para o grande agronegócio, né, a agricultura empresarial, e também olha para os pequenos, tá, para a agricultura familiar. E hoje temos aqui, vamos ter a palestra aqui do nosso auditor fiscal médico veterinário, o Jenison, que vai estar falando sobre o CISB, né, os desafios e a implementação do CISB aqui no estado de Mato Grosso. O CISB caminhou pouco nos últimos anos, e um grande desafio nosso é trabalhar para que o CISB tenha mais consórcios aderidos ao CISB, tenha mais municípios, né, e que possamos estar levando segurança alimentar à mesa das famílias e das pessoas, tá? Então, a minha palavra aqui é nesse sentido, dizer que estamos atentos, tá, e apoiando aqui o Fórum das Cadeias Produtivas. E colocar também a Superintendência Federal de Agricultura, que fica aqui bem pertinho de vocês, aqui em Várzea Grande, na Avenida da FEB, à disposição de todos. Tá? Estamos lá trabalhando muito e à disposição de todos que precisam dos nossos trabalhos. Tá? Que temos aqui uma excelente segunda-feira, né, com a palestra do nosso amigo Dr. Jenison. Obrigado. Obrigado, senhor Leni Rosa Filho, superintendente do Ministério da Agricultura de Mato Grosso. Para a primeira palestra de hoje, com o tema CISB, desafio para a sua implementação e importância, o palestrante Jenison Borchardt, auditor fiscal federal agropecuário, médico veterinário, atual chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários e Saúde Animal, na Superintendência Federal de Agricultura de Mato Grosso, SFA-MAPA. Ponto focal em Mato Grosso, do CISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Senhoras e senhores, os nossos aplausos, recebemos com carinho o nosso palestrante, Jenison Borchardt. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pessoal. Deixa eu só me ajeitar aqui só um minutinho.
agradecer o convite aqui do fórum. É com um imenso prazer que, mais uma vez, eu participo de um outro evento para falar um pouquinho sobre o CISB. Para alguns de vocês, talvez é um assunto novo, mas é um assunto que o Ministério já trabalha há alguns anos já. Então, o CISB é o Sistema Brasileiro de Inspeção. Hoje nós focaremos na inspeção de produtos de origem animal. Meu nome é Dienison Borchardt. Cadê aqui? Deixa eu só... Eu acho que não está pegando. Tá. Meu nome é Dienison Borchardt. Como vocês perceberam, o nome é complicado, o sobrenome ainda é mais difícil ainda. Eu atuo aqui na Superintendência Federal de Agricultura, aqui do lado, em Várzea Grande, com alguns temas e um deles é o CISB. Então vamos começar aqui com essa confusão de selos que nós temos hoje no Brasil. Imagine, deixa eu ver se aparece o... Eu estou tentando pegar o laser é do de cima, né? Eu acho que no painel ele... ele é uma lupa. Entendi. Tá. Então imagine aqui, colegas, a confusão que é tudo isso, todos esses selos, quando você fala o selo CIFES pode vender para o Brasil inteiro e pode exportar. O selo de inspeção municipal só pode vender para o município, produtos de origem animal, e o selo estadual só pode vender para o Estado. Imagine o pequeno produtor que está tentando se regularizar, sabendo dessa dificuldade, dessa confusão. E nos últimos anos já surgiu outros selos, que é o selo ART, que permite que tanto estabelecimentos SIM quanto estabelecimentos CISE possam vender seus produtos para todo o Brasil. Mas não é qualquer tipo de produto, são produtos artesanais, muito específicos, né? Então, um produto artesanal você não pode considerar uma carne, um corte, um queijo mussarela, tem que ser algo artesanal. E por último, o CISB, que vem aí nos últimos anos crescendo bastante, mas ainda precisa crescer muito mais, que é a ponte que faz a ligação entre o sistema de inspeção municipal e estadual com todo o Brasil. Então hoje, quem consegue o CISB, independente da quantidade que produz, consegue colocar seu produto no mercado de todo o Brasil. Sabendo disso, que o CISB permite isso, permite você colocar o seu produto em todo o Brasil, surge uma indagação, né? O CISB é só uma estratégia de mercado alavancada pelo Ministério da Agricultura, não é? Não, não é. Ela também é uma estratégia de melhoramento das condições sanitárias do serviço de inspeção das indústrias. A partir do momento que você pode colocar seu produto em todo o Brasil, você tem que seguir as mesmas regras. Então, um produto que é produzido lá no Nordeste e vem aqui para o Mato Grosso, ele tem que ter a mesma regra, o mesmo padrão de qualidade que o produto que é produzido aqui no Mato Grosso, mesmo produzindo de formas diferentes. Pegamos como exemplo o Rio Grande do Sul, tem um clima e nós aqui temos outro. Então a questão microbiológica é totalmente diferente, mas no final do processo, a qualidade, a segurança tem que ser a mesma. Nessa linha ainda de qualidade do processo, de segurança alimentar, né, que é tão falada, a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela fez um estudo em 2019, em parceria com o Banco Mundial. Nesse estudo, né, relata que existem mais de 200 tipos de doenças transmitidas por alimentos, sendo que a maioria é nossas conhecidas, bactérias, toxinas, vírus e parasitas, né? Então, o Banco Mundial chegou à seguinte conclusão, e isso nos afeta. O impacto dos alimentos inseguros custa às economias de renda baixa e média anualmente 95 bilhões em perdas produtivas e 15 bilhões em perdas médicas. Porém, uma grande parte desses custos poderia ser evitada com a adoção de medidas preventivas que melhoram o manuseio dos alimentos desde o campo até a mesa. Então, tudo isso custa caro. Produzir um alimento clandestino custa caro, não é? Eu sempre digo que o produtor clandestino ele não gera emprego, não gera renda, ele não gera cidadania. A partir do momento que ele se legaliza, produz o produto conforme tem que ser produzido, gera segurança e gera renda.
Aqui na página do Ministério da Saúde, se você entrar lá no SINAM, que é o Sistema de Agravos, você perceberá que existe todo ano aqui existe surtos de doenças transmitidas por forma hídrica e alimentar. Perceba que existe vários surtos, vários expostos, vários doentes e, por final, alguns óbitos. Então, todo ano morre gente por ingestão de alimento contaminado. Aí você pode falar assim, mas 24 no ano 2022 é pouco, né? 200 milhões de habitantes. É pouco desde que não seja nosso parente, nosso familiar. E é pouco, mas existe um outro estudo que fala que o número de doenças transmitidas por alimentos é 300 vezes maior que os relatos oficiais. Então, muita gente hoje adoece e morre por ingestão de alimentos sem saber. Cito como exemplo aqui essa notícia vinculada ao ano passado pelo jornal O Globo, que uma mulher, uma servidora pública lá do DF, ela ficou tetraplégica após ingerir um molho pesto contaminado. Essa pessoa, ela comprava os alimentos numa feira próxima à sua casa, acreditando que esses produtos, por ser de pequena agricultura familiar, muitas vezes orgânico, era mais saudável. Ele pode ser mais saudável em alguns quesitos, mas não em todos, né? Então, certamente, esse produtor não sabia dos riscos microbiológicos que determinados produtos possuem, não é? Um exemplo, por exemplo, palmito. Se não existisse uma norma legal que obriga o palmito a ser vendido como conservante ácido, o ácido impede o crescimento da bactéria Clostridium botulinum, que por sua vez vai impedir a produção da toxina. Muitas pessoas morreriam de botulismo por comer palmito. E hoje praticamente você não tem relato disso, né? Então aqui um risco de um produto produzido de forma irregular, de forma muitas vezes clandestina, o risco que ele oferece a um consumidor. E aí que entra o papel do Estado, né? O Estado como Estado mesmo, não como política, né? Nós não podemos confundir as políticas públicas, as políticas de Estado, com as políticas de governo. A política de Estado em relação à qualidade dos alimentos, a inspeção de alimentos, tudo isso é uma política de Estado que vem de longo prazo. Então, entra e sai governo, as normas não são revogadas, porque isso protege a sociedade. Então, o Estado, ele funciona dessa maneira, então. O Estado, ele sinaliza para onde os produtores devem seguir. Existe uma infinidade de RTIQs do Ministério da Agricultura. RTIQ é Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade. Existe uma infinidade de regulamentos do Ministério da Saúde em relação ao microbiológico. Então, hoje, se você vai produzir uma salsicha, você tem que seguir esse regulamento. Vai produzir um outro embutido, um queijo, você tem um regulamento a seguir. Porque se não fosse isso, o mercado não se regula, né? Nós, há alguns anos, escutamos falar que o mercado auto se regula, ele não se regula, porque a maioria dos consumidores querem preço. E a partir do momento que você trabalha com preço, você muitas vezes joga a qualidade lá para baixo. Um bom exemplo disso, temos o café, que ultimamente foi vinculado. O Ministério fez algumas coletas no Brasil e algumas marcas foram reprovadas. Essas marcas que foram reprovadas, elas foram reprovadas porque elas estavam muito absurdamente fora do padrão. Existirão outras marcas aí que serão reprovadas. Então é isso. O Estado, ele não se regula. Os produtores em si, ele não consegue ter meios de se regular se o Estado não entrar e falar qual caminho tem que seguir. Logicamente que a produção e etc., aí o Estado não pode interferir, mas o caminho e como o Estado tem que estar presente. O Estado presente, ele consegue, então, sinalizar para onde que essas indústrias podem seguir, consequentemente gera um produto de melhor qualidade, agrega valor, promove a saúde pública e, no final, fortalece a cidadania, né? Diminui os custos e as indústrias que estão seguindo a cartilha, estão fazendo tudo correto, têm o dever moral de denunciar quem não está, né?
Então, para entender um pouquinho sobre o papel do Estado, como que todos aqueles selos foram criados, nós temos que regredir um pouquinho no tempo e ir lá na lei agrícola. Existe uma lei agrícola, ela foi promulgada pela a Lei 8.171 de 91, que ela fala sobre diversos assuntos ligados ao agro, desde cooperativa, seguro rural, extensão, educação, até a defesa agropecuária, que foi inserida para essa lei 9.712 de 98. A defesa agropecuária ela é muito mais ampla do que só a vacinação de bovinos, que a gente está acostumado a enxergar na televisão, nas propagandas, né? A defesa agropecuária representa tudo isso. A saúde animal, a saúde vegetal, a parte de laboratórios, o papel dos responsáveis técnicos, dos produtores, dos profissionais. Então, a defesa agropecuária representa tudo isso. E como que você divide essas tarefas, né? Foi criado, então, um decreto que regulamentou essa lei, que é o decreto 5.741, que é o decreto do SUASA. O decreto do SUASA é a nossa cartilha como serviço público, porque ela é regulamentada por instâncias. Eu acho que a grande maioria de vocês conhece o SUS. O SUS também funciona semelhante ao SUASA, só que na parte de saúde humana. O SUASA, então, ele é um sistema no qual o Ministério da Agricultura ele descentraliza atividades, ele é a entidade central, normatizadora, então ele fala como que o Brasil tem que seguir o seu regramento, e os estados, por sua vez, executam algumas tarefas e municípios também. Então, dentro do SUASA, nós temos a questão de saúde animal, a questão de saúde vegetal, e dentro do SUASA, nós temos a inspeção de produtos de origem animal, que é o nosso tema aqui. Então, o CISB é muito mais do que simplesmente só produtos de origem animal. Nosso foco hoje é produtos de origem animal, mas existe o CISB-PEC, que é relacionado à fiscalização de produtos agropecuários. O INDEA realiza essa fiscalização graças ao CISB. Existe o CISB-AGRE e também o CISB-POV, que é relacionado a produtos de origem vegetal, que esse ainda está em construção, porque existe uma série de normativas que tem que ser adaptadas e implementadas para que, de fato, o CISB-POV evolua. E falando em inspeção, nós temos que falar como que cresceu esse sistema de inspeção. Nossa principal lei de inspeção surgiu lá em 1950, com o RISPOA. O RISPOA ficou desde então até 2017 com pouquíssimas alterações. Então você imagina uma lei que é praticamente uma bíblia de como as indústrias de alimentos têm que funcionar, e ela foi tão boa que ela foi só alterada de fato em 2017. Você tinha uma realidade anterior que agora não existe mais. Cito como exemplo a questão no RISPOA trazia, é proibido cuspir no chão da fábrica, é proibido fumar dentro da fábrica. Existem escarradeiras para o funcionário escarrar. Acho que alguns de vocês não fazem ideia do que é uma escarradeira, eu também nunca vi na vida. Mas o RISPOA trazia isso. Por quê? Porque toda a inspeção de produtos de origem animal era feita de modo federal, era federalizada. A partir de 89, deixa eu voltar aqui. A partir de 89, uma nova Constituição, novos rumos para o Brasil, foi necessário descentralizar essas atividades. Era necessário ampliar essa produção, lembrando que nós não éramos um país exportador, mas nós precisávamos aumentar essa produção, garantir a segurança alimentar. Quando a gente fala de segurança alimentar, não é somente qualidade, mas também quantidade, né? E foi necessário, então, descentralizar essas atividades de inspeção para os estados e municípios. Então, nesta lei de 89, ela diz: inspeção municipal só pode vender para o município, inspeção estadual só pode vender para o estado, inspeção federal para todo o Brasil e exportar. E é por isso que algumas iniciativas, como, por exemplo, se não me engano, foi o município de Juína, criou uma lei no qual ele permitia que todos os estabelecimentos produtores de origem animal, pudessem vender os seus produtos fora do município.
uma lei municipal autorizando vender fora do município. Essa lei é natimorta, porque ela confronta o regulamento federal. Esse regulamento está em vigência até hoje, tá? E aí que vem novamente aqui o decreto do Suasa, eu coloquei aqui para lembrar, que graças ao decreto do Suasa é que com os anos foi sendo corrigida essa disparidade. Por quê? Como nós não éramos um país exportador, nós tínhamos um nível de qualidade de serviço de inspeção. Após isso, graças a pressões externas e dos próprios consumidores, os CIFs evoluíram, o Estado ficou no mediano e o SIM sempre ficou com aquela fama de ser um serviço ruim de inspeção. Por quê? A indústria começava, legalizava no SIM, melhorava um pouco, virava estadual, melhorava um pouco, virava CIF. Então o SIM sempre teve indústrias menores no início do processo. E quando ela melhorava, passava para outro sistema, o que é muito ruim, porque você não tem um exemplo de melhora constante. E é desmotivador para quem está lá no serviço. E nos últimos anos, isso vem melhorando, né? O acesso ao conhecimento, o próprio CISB traz uma série de conhecimento para os municípios, que faz com que indústrias boas permaneçam no SIM, indústrias boas permaneçam no Estado, com isso melhora todo o processo produtivo. A gente não pode confundir, então, não é? Os selos de inspeção com selos de certificação, né? O CISB, eu já falei, o celular. Aqui no estado nós temos o Suasa. O Suasa é semelhante ao CISB, mas local. O Suasa também ele entra em confronto com aquela lei federal. Então, para o estado ele funciona, mas isso é algo que futuramente será debatido, essa transição, né? E existem outros selos de certificação de origem que também não abre mercado, que são a canastra, selo de identificação. Então, se um queijo da canastra estiver aqui somente com selo SIM, ele está de maneira regular. Se ele estiver aqui com selo SIM e um selo ART, beleza. Se estiver aqui com selo SIM ou com o CISB, está ok também. E agora, falando de todas essas qualidades do CISB, como é que uma indústria pode conseguir um CISB, né? Primeiramente, a indústria ela não solicita o CISB diretamente para o mapa. O mapa habilita o serviço de inspeção. Então, o mapa habilita o SIM, habilita o Estado a executar esse serviço. E o município e o Estado que vai executar esse serviço. Então o princípio do trabalho do CISB é sempre o princípio da equivalência, né? No qual é o Estado no qual as medidas de inspeção higiênico-sanitárias e tecnológicas aplicadas por diferentes serviços de inspeções permitem alcançar os mesmos objetivos de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos. Então, nós produzimos, às vezes, de maneira um pouco diferente, mas no final teremos um produto seguro, independente de onde ele foi produzido. Temos o decreto do Suasa, que regulamenta o CISB, e agora, recentemente, no mês de maio, foi promulgada essa portaria sobre alguns critérios do CISB. Então, quem pode pedir o CISB? Serviço de Inspeção Estadual. Hoje, o INDEA ele é habilitado ao CISB em vários escopos de mel, de abate, de leite, enfim, tem vários escopos. Hoje, o Estado tem 12 indústrias com selos de Inspeção Estadual, CISB, que pode vender para o Brasil inteiro. Municípios, esse aqui eu acho mais difícil, porque o município ele tem que remar sozinho, tem que criar toda essa infraestrutura de fiscalização, de legislação. E por último, que o Ministério da Agricultura nos últimos anos vem trabalhando muito forte, que é o melhor caminho, que é o consórcio, no qual o consórcio de municípios solicita essa habilitação. O consórcio ele pode ter um carro só para vários municípios, ele pode ter um servidor só para vários municípios, então isso barateia os custos, ou baratia, né? Então, ele torna muito mais barato todo o processo. Hoje, no Mato Grosso, temos apenas um consórcio habilitado CISB, que é o consórcio Nascentes do Pantanal. Eu acho que é um exemplo de sucesso para todos, que é um consórcio que não tem indústrias grandes, não é um consórcio rico, mas conseguiu habilitação ao CISB, e hoje tem 2 indústrias CISB
mas ao todo 14 indústrias comercializando entre os seus entes aderidos. Então, como é que funciona essa habilitação por consórcio? Hoje o consórcio ele pode ser executor ou coordenador, consórcio de municípios. Na maioria das vezes, nós aproveitamos os consórcios que já possuem uma estrutura. Por exemplo, ele já tem consórcio para saúde, consórcio para maquinária, e coloca-se também um consórcio para realizar a inspeção. Só um minuto. Então, como é que funciona esse processo? O consórcio ele pode ser executor ou coordenador, ou ao mesmo tempo os dois, né? Então, o município, consórcio ali no meio, ele vai executar a fiscalização nos 3 municípios. Se já tem profissional já do SIM daquele município, ele pode simplesmente ser coordenador, então ele coordena as atividades de fiscalização, de coleta, mas é executado por aquele profissional. Hoje o consórcio Nascentes do Pantanal ele é executor e coordenador. Ele aproveitou os médicos veterinários dos SINs que já existiam, naquelas cidades ele coordena. Então ele vai falar, você tem que fazer essa fiscalização, você tem que fazer essa coleta de produto. Onde não tem veterinário, ele executa. Então, para os municípios muito pequenos, com indústrias muito pequenas, é o melhor caminho a seguir. Não é? E até recentemente, nós tínhamos uma instrução normativa número 20 que falava assim, o consórcio ele pode comercializar entre os seus entes aderidos, entre os municípios que fazem parte daquele consórcio, e tem um prazo de 3 anos para que uma indústria se regularize e vire CISB. Mas isso caiu recentemente e agora não existe esse prazo. Então, a partir do momento que você vira consórcio, você tem a liberdade de poder comercializar os seus produtos com selo SIM e identificação do consórcio entre todos aqueles municípios do consórcio. E, com o tempo, o que é muito natural e previsível, as melhores indústrias maiores, desenvolvem e conseguem CISB, né? Em nenhum lugar que eu fui, eu já visitei vários estados do Brasil, vi várias realidades com CISB, em nenhum lugar que eu fui não houve melhora. Então, em todos os lugares, a melhora tanto da qualidade de fiscalização, de inspeção, quanto das indústrias. Então, nessa lei, ali é 65, se não me engano, mas a portaria é essa, a portaria 672 de 2024. Você permite fazer um cadastro geral, existe um sistema do Ministério da Agricultura chamado eCISB, no qual o consórcio ele se cadastra as indústrias, e ele vai para um cadastro geral, que ele pode comercializar esses produtos ali, dentre esses municípios, ou ainda evoluir para uma integração ao CISB, que daí ficaria com o selo de inspeção do município e o CISB permitindo comercializar para o Brasil inteiro. Essa aqui é a plataforma do mapa, digitando no Google eCISB, tem uma plataforma verde, uma azul. Na plataforma verde, o serviço de inspeção, no caso, por exemplo, o consórcio, ele se cadastra aqui, preenche todas as informações e os estabelecimentos preenchem as informações no azul, que são rótulos, processo produtivo e etc. Isso é aberto ao público, qualquer pessoa tem acesso. Se hoje você digitar lá eCISB, você vai conseguir saber a legislação que o consórcio usa, que produtos que tem naquele consórcio, que empresas, né? Então, aqui um resumo de como essas empresas elas evoluem para a CISB. Primeiro, infraestrutura compatível. Primeiro, o consórcio tem que ter uma infraestrutura, tem que ter veículo, tem que ter uma sede, tem que ter computador. Laboratórios. Antigamente era obrigatório laboratórios serem credenciados pelo MAPA, mas para o CISB, os laboratórios podem ser credenciados pelo próprio consórcio, pelo próprio serviço de inspeção, desde que atenda a metodologia do MAPA. Na página do MAPA existe toda a metodologia. Vai fazer uma análise de salmonela, tem que seguir essa metodologia no produto X, uma análise de listéria, essa metodologia. Então, se o laboratório seguir essa metodologia, ele pode ser utilizado. Hoje nós temos o FMT, que atende o consórcio do Pantanal, que utiliza as metodologias do MAPA. Existe outro laboratório do SESI, que está em fase final aí
de acreditação pelo Estado e outros laboratórios que vão surgindo, né? Mas hoje os laboratórios aqui do Mato Grosso já atendem. O serviço de inspeção tem que ter uma rotina de fiscalização, tem que ter um planejamento. As indústrias têm que possuir programas de autocontrole e, principalmente, rastreabilidade. A partir do momento que você pode colocar seu produto em todo o Brasil, você tem que recolher ele caso dê algum problema. Então, tem que ter rastreabilidade. Finalmente, a equivalência reconhecida. Registros auditáveis, identificação, seguir as identidade e qualidade dos produtos, os famosos RTQs. Todo o procedimento tem que estar descrito, tem que estar fácil de ver. Então, por exemplo, como que você fiscaliza? Baseado nessa legislação, utilizamos esses riscos. Como você faz uma coleta? Então, isso tudo tem que estar disponível no serviço de inspeção. Sistema informatizado, se tiver, excelente. Se não tiver uma planilha de Excel, basta comprovar para o mapa que você tem controle dos seus processos e competência legal. Não é? Por quê? Porque você vai lá fiscalizar e muitas vezes vai ter que aprender produto, você tem que estar legalmente amparado. Então, o que acontece? Para o consórcio ficar amparado, normalmente o município ele cria uma lei orgânica que cria a inspeção no município e uma outra lei delegando essa atividade para o consórcio, para então o fiscal do consórcio conseguir executar de fato isso. Dentro dos municípios dentro dessa realidade de CISB, nós lidamos muito com pequenas indústrias, né, com estabelecimento agroindustrial de pequeno porte. Existe uma normativa aqui de 2017, do Ministério da Agricultura, que ele dá uma base do que é um pequeno porte, que são indústrias até 250 metros quadrados. E ela tem umas exceções em relação à estrutura, em relação à RT, que pode ser seguida. Coloco como exemplo aqui essa unidade que eu fui lá na Bahia, que é um entreposto de ovos, minúsculo, no qual a proprietária, junto com o filho, praticamente escreveu os planos de autocontrole. Então, ela conseguiu, a dona Fátima, e tinha muito orgulho, no dia que eu fui fazer a fiscalização para habilitação, ela fez questão de mostrar os seus controles de cloro, fazer alguns controles ali para que eu pudesse ver, e ali eu percebi que sim, é possível, né? É difícil? É difícil, mas é possível, sim, se tiver empenho. Então, no final aqui, para resumir, o que representa o CISB para o Brasil, né? O CISB, ele harmoniza a legislação, a partir do momento que, quando você está no consórcio, todos aqueles municípios falam a mesma língua, não é? E essa mesma língua é falada também em outros estados. Você provoca a integração desses municípios, não existe uma concorrência desleal entre os seus vizinhos, uma melhor fiscalização, uma padronização dessas fiscalizações, gera uma economia, benefício social em relação a empregos e, por final, saúde pública, alimento seguro na mesa do consumidor. Mas nem tudo são flores, né? Nós temos alguns exemplos no Brasil que foram desabilitados por descumprir normas, por falta de alimentação do sistema. Essas desabilitações elas podem ser temporárias ou permanentes. Permanentes nós temos dois, um caso lá no Rio Grande do Sul e recentemente no Rio de Janeiro. Né? No Rio Grande do Sul houve uma influência política no qual mudou a gestão e o prefeito atual ele acreditava que na base da caneta você libera uma carcaça contaminada ou um produto assim. Então, foi desabilitado totalmente. Já houve diversas desabilitações por escopo, por exemplo, você vai fazer, o mapa faz essa habilitação e verifica que em frigoríficos, por exemplo, não está sendo cumprido o que é exigido, desabilita temporariamente até o serviço de inspeção apresentar um plano de ação e a correção. E cada realidade é uma realidade, né? Mas é um serviço que fique bem claro que ele tem o bônus, mas ele também tem o ônus. Não é? E um resumo aqui, agora, dos números do CISB nos últimos anos. Né? Nós temos aqui serviço de inspeção estadual. Serviço de inspeção estadual, dos 27 serviços de inspeção estaduais ativos, apenas Roraima e Rio de Janeiro hoje não possuem CISB.
Deixa eu ver, pegar aqui. Lá embaixo, aqui, ó, existe a quantidade de estabelecimentos e produtos. Então, perceba ali, ó, existem 631 estabelecimentos com CIE, aqui no estado nós chamamos de CISE, que possuem CISB, que produzem mais de 12 mil produtos. Então, são 12 mil produtos que podem ser vendidos no Brasil inteiro. Estabelecimento de inspeção municipal. De todos os aderidos, perceba aqui no estado, ó, tem vários aqui, mas os laranjas são não aderidos, mas são serviços de inspeções cadastrados funcionando. Existem 143 estabelecimentos com SIM, CISB, que produzem mais de 3 mil produtos também. 3 mil produtos habilitados para o Brasil inteiro, né? E, por final, aqui os consórcios. Temos aqui o consórcio, aqui embaixo, aqui o Nascentes do Pantanal, e, futuramente, o Vale do Rio Cuiabá, aqui em breve, né? Se Deus quiser. Mas, pois bem, consórcio, dos 123 consórcios, eles abrangem 2.033 municípios, 147 estabelecimentos com CISB, produzindo quase 2 mil produtos. Então, perceba que, cada vez mais produtos CISB estão sendo produzidos no Brasil, mais produtos CISB chegarão a Mato Grosso. E Mato Grosso não pode ficar de fora, porque outros produtos ocuparão esse espaço que o Mato Grosso não está ocupando. Mato Grosso tem muito a evoluir nisso, tem potencial para isso, e certamente, com o empenho de todos os envolvidos, conseguirá, né? Aqui existe um gráfico no qual mostra como que o CISB veio desde lá de 2009. O CISB ele ficou muito tempo parado, ele não havia um estímulo para ele evoluir. Em laranja, estabelecimento SIM, em azul, estabelecimentos inspeção estadual, e em verde, consórcio. Ele ficou muito tempo numa constância até chegar aqui 2020, 2019, que ele começou a subir, graças a uma mudança na legislação, que até então o consórcio ele não era estimulado a entrar na inspeção, né? Então, houve uma mudança na legislação que permitiu essa evolução dos consórcios, e também um projeto aqui em 2021, que foi o projeto Consim, que eu vou falar agora sobre ele. Abaixo aqui, se você entrar lá na plataforma CISB, você conseguirá ver que temos 45 mil produtos cadastrados, de todos os estabelecimentos SIM e CIS. Desses produtos, 34 mil são ativos, são vendidos, e desses 17 mil, mais de 17 mil possuem CISB. Então, temos 921 estabelecimentos CISB vendendo para o Brasil inteiro, ou podendo vender para o Brasil inteiro. Então, agora, o projeto Consim. O projeto Consim, o governo federal trabalhou como um projeto piloto em 2020, um projeto que durou 2 anos, no qual ele sensibilizou os gestores para a importância dessa adesão ao CISB através de consórcio. Ele promoveu assessoria às agroindústrias e promoveu também assessoria ao serviço de inspeção. Então, em 2 anos, vários serviços de inspeção evoluiu, o que o Ministério da Agricultura demorou anos para chegar. Então, houve primeiro uma inscrição aberta a todos. Aqui eu cito novamente o exemplo do Nascentes do Pantanal, que ele não foi aceito no primeiro Consim, ele não passou no processo de qualificação, por falta de legislações, por falta de algumas coisas, mas ele foi aceito no segundo Consim. Então, você capacita, você prepara e, no final, você tem a adesão desses consórcios. Então, o resultado dos 2 Consims que já tiveram. Então, 2020 a 2021, tivemos 10 consórcios aderidos, que atingiram 6 estados, 175 municípios. Em 2022, aumentou para 25 consórcios aderidos, 9 estados e 485 municípios. Então, são 485 municípios a mais que comercializam entre eles, podendo algumas indústrias comercializar para o Brasil inteiro.
E agora temos o Consim 3, que estamos a semana passada saiu o resultado, que foi selecionado 30 consórcios. Aqui do Mato Grosso, infelizmente, todos os consórcios participantes foram desqualificados, seja por não ter o profissional, seja por não ter a questão legal. Destaco aqui o CIDS aqui de Cuiabá, que nós estamos com um olhar diferenciado para ele, a pedido do ministro, a pedido da nossa diretora do DSN, no qual estamos trabalhando para criar situações favoráveis para que eles possam aderir também, através de ceder algum equipamento, ceder auxílio técnico, não é? Para que eles possam evoluir e a Baixada Cuiabana ser contemplada. Existem muitas indústrias boas aqui na Baixada Cuiabana que podem aderir ao consórcio e podem aderir ao CISB. Lembrando aqui que tem uma fase de repescagem, vai ter um segundo ciclo aqui, que possivelmente esses consórcios pode aumentar um pouquinho aí a quantidade selecionada. E por último, aqui chegando ao final, eu gostaria de mostrar algumas evoluções que é muito perceptível dentro desse projeto, né? A partir do momento que o empresário, mesmo sendo pequeno, ele sabe que ele vai conseguir vender o seu produto de forma legal, ele começa a investir, não é? Então, para você melhorar as condições das indústrias, você tem que dar uma garantia de comércio também. Então, aqui uma queijaria, no qual utilizava uma caixa d'água, passou a utilizar um tanque de inox. Alguém clandestino jamais vai fazer um investimento desse. Outra queijaria, no qual produzia 60 quilos de produtos, em 2023, subiu para 160, reformou todas as instalações, isso é num sítio. E, por final, aqui, uma indústria que era clandestina, produzia salame, linguiça, mas era clandestina. Ao final do processo, 2023, já possuía 7 veterinários produzindo 5.000 quilos de produto. Então, é renda, é produto de qualidade na mesa do consumidor. Por final, deixo aqui uma propaganda que foi vinculada nos últimos anos, que é relacionado à valorização desses selos. Então, nós temos que valorizar, sim, o selo de inspeção municipal, o selo de inspeção estadual, o CIF e o CISB, porque é uma propaganda que passou, inclusive, no intervalo do Jornal Nacional, com o título: se está inspecionado, está na mesa, está seguro. Deixo aqui um QR Code que direciona para a página do CISB, meu e-mail, telefone, e, por final, a todos, meu muito obrigado. Vamos passar para... Neste momento, nós teremos um momento diferente na nossa palestra de abertura desse dia. Convido, por gentileza, como debatedor, Frederico Wagner Tenúrio Filho, presidente da Acrismate, Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Bom dia. Oi, bom dia. Como já foi anunciado, me chamo Frederico, sou presidente da Associação dos Criadores de Suíno do Estado de Mato Grosso. Gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui debatendo sobre um assunto tão importante, né, que vem a engrandecer aí a indústria do nosso estado. E vamos lá, vamos debater e fazer aqui um momento de aprendizado. Se me permite, eu queria já começar com uma pergunta, doutor. Eu vi ali o doutor apresentando sobre o consórcio, né, dos municípios que tem indústrias que têm sim, que pode entrar no consórcio para requerer o CISB. No caso das indústrias que têm CISI, existe a possibilidade de aderir a esse consórcio também?
Ou seria uma outra modalidade daí para que eles consigam galgar esse degrau aí do CISB? Vamos lá. Hoje o Estado do Mato Grosso ele já é habilitado ao CISB. Então, se a indústria já tem o CISI, é muito mais fácil, muito mais rápido ele solicitar para o Estado. Então, ele já tem esse caminho pronto. Eu acho que não é vantajoso ele ir para o consórcio. Mas existe, ele teria que deixar de ser CISI, virar SIM dentro do consórcio, né? Mas o caminho mais rápido é ele solicitar para o Estado mesmo. Excelente. O Estado de Mato Grosso, ele tem um potencial muito grande produtivo, né? Tudo aqui a gente consegue produzir bastante, com muita qualidade, porém a nossa população é pequena, nossas cidades, né, são pequenas, o número de consumidor é pequeno. Então, a necessidade de se vender esse produto para outros estados, ela é eminente, né? Tem que acontecer essa venda. Então, eu vejo que o CISB é um caminho de extrema importância aí não só para a indústria da carne, como dos laticínios, né, e outros que precisam alcançar aí esse comércio, né? E desde o começo do ano a gente vem num diálogo muito interessante com o Ministério da Agricultura, pela pessoa do Dr. Leni, justamente para a gente tentar tornar o acesso ao CISB por parte da indústria da carne, principalmente da carne suína, a gente tentar intensificar isso, né? Hoje o Estado ele vende cerca de 14 mil suínos vivos para outros estados, para serem abatidos e transformados em outros estados. E esse potencial poderia estar sendo aproveitado aqui, né, dentro do nosso estado, agregar valor e trazer arrecadação, trazer emprego, né, aqui para dentro do Mato Grosso. Só que nós temos esbarrado aí na falta de veterinários habilitados para estar prestando aí fazendo essa fiscalização, fazendo todo esse serviço crucial para que dê andamento nessas habilitações. Como que o doutor enxerga isso? O que tem em vista? Como que está o andamento de algum trabalho, algum movimento? Como que está essa situação, doutor? Essa questão do veterinário é porque para realizar a fiscalização de produtos de origem animal, você tem que ter um veterinário oficial, seja ele concursado de prefeitura, de estado, ou seja ele, através de um processo seletivo, concursado do consórcio, né? E muitos municípios, eles esbarram na lei de responsabilidade fiscal. Então, você não consegue contratar da noite para o dia. E esse realmente é um entrave na maioria dos municípios. E é por isso que a figura do consórcio é muito importante, né? Porque você pode ter um veterinário que atende vários municípios. E esse é o melhor caminho, porque assim, quando eu falei de inspeção só pelo município conseguir o CISB é muito difícil, justamente porque essa questão de contratação é complicada. Mas é um caminho que todos os municípios têm que se unirem e conseguir uma solução. Aqui no consórcio aqui de Cuiabá, Várzea Grande cedeu um veterinário, cedeu a Ana Carolina, para estar tomando a frente do consórcio para conseguir andar. Agora o consórcio começou a rodar mais, por isso que eu falei, futuramente, se Deus quiser, teremos um outro consórcio aí ativo e participativo, que vocês verão produtos com o selinho do consórcio, o selo de inspeção municipal. Rapidinho, só complementar aqui em relação à questão de produção, né? Realmente nós temos um estado muito grande, muito produtivo. Se você tem uma ideia de bovinos, 34 milhões. Nós não consumimos essa carne. Nós temos o estado que mais tem CIF de bovinos do Brasil. Então, nós temos sim que sempre manter a palavra certificação. Nós trabalhamos com certificação o tempo todo. Certificação, seja ela em aves, seja ela em bovinos, seja ela em suínos, certificação. E não é diferente também agora na inspeção, não é? Nós temos indústrias
que podem vender para outros estados e não vendem porque não tem certificação. Bom dia, meu nome é Tiziana, eu sou pesquisadora da Universidade de Wisconsin e eu gostaria de saber com relação aos estabelecimentos participantes, os estabelecimentos que participam do sistema, como que é o acesso ao conhecimento dos estabelecimentos que estão participando, que estão cadastrados, que estão no SIM e que a gente pode consultar. Obrigada. Isso. O mapa até então não conhecia essa realidade sim. Existe diversos sistemas de inspeção, serviço de inspeção municipal, mas a gente não tinha essa realidade. Então, aquela portaria obrigou todo o serviço de inspeção a se cadastrar no ESISB. Então, a partir de agora, a partir desse ano, a gente começa a entender mais a realidade do Brasil para poder trabalhar com esses municípios. Mas o que tem é o seguinte, você quer saber, por exemplo, você pegou um produto e você viu lá consórcio Nascentes do Pantanal. Vou citar um exemplo aqui nosso. Você consegue entrar lá no ESISB, filtrar para o Estado, consórcio Nascentes do Pantanal, você consegue saber quem que é o responsável, a indústria, o rótulo, você consegue saber que é um produto legal, um produto que está correto, né? Dentro do ESISB tem uma série de diretrizes que podem ser consultadas, que são dos produtos que não tem... Quando você trabalha com coisas regionais, você tem produtos que não têm RTQ, né? Que não tem regulamento técnico. Lá no Sul, por exemplo, existe diversos. Alguém de vocês já comeu algo chamado queijo de porco? Não é feito de leite de porco, é feito de colágeno. E é um queijo de porco branquinho. Então, o mapa teve que criar diretrizes, parâmetros para esses produtos. Então, você também encontra lá no ESISB. Só um parênteses também, a gente precisa exaltar a importância, né, de todo o serviço de inspeção e da certificação que o doutor apresentou aqui, porque é graças ao bom funcionamento e todo esse trabalho que nós somos exportadores para o mundo inteiro, né? Então, eu costumo falar isso, tanto o serviço do INDEA é muito importante, né, na área que ele é de competência, como do serviço de inspeção e certificação, que é todo esse trabalho que nos abre as portas para o mundo. E hoje o Brasil exporta praticamente para todos os continentes e para a maioria dos países de importância econômica do mundo, graças a esse excelente trabalho e toda essa dinâmica, né? Mas é importante também a gente ressaltar que nós precisamos fazer um trabalho de conscientização e, não sei se a palavra é essa, mas permitir o acesso, né, para a indústria grande, pequena, média, que muitas vezes passa pelo desconhecimento, né? Muitas vezes a pessoa tem uma indústria SIM, ou mesmo CIS, e não sabe que ela tem um serviço que lhe permite vender para outros estados do Brasil, né, por pura falta de conhecimento mesmo. Eu acho que esse seria um trabalho bem bacana, bem interessante de divulgação, né, e de levar informação que com certeza teríamos aí uma adesão bem grande de várias indústrias, de vários ramos aí, e, consequentemente, um aumento aí na venda dos nossos produtos para outros estados. Ok, sendo assim, havendo mais perguntas ou questionamento, nós encerramos esse primeiro momento. Quero agradecer ao senhor Frederico Wagner Tenório Filho, presidente da Crismate, Associação dos Criadores Suínos de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua presença. Peço por gentileza que retorne ao seu assento, permanecendo aqui conosco, o nosso palestrante, Jason Borchardt.